Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma oficina de Scratch. O tópico da oficina de hoje é animação. Nós vamos aprender a animar nossos projetos. O meu nome é Danilo Gama, eu sou do 2º ano de eletrônica do IFG e hoje nós vamos aprender sobre animação. Nós vamos animar nossos personagens e eu peço que você fique até o final para que você continue melhorando aí sua programação, seu Scratch e seus projetos no geral. Antes de começar a animação, vamos dar organizada no nosso pensamento computacional e lógico ao usar o Scratch. O Scratch ele funciona com programação em blocos. Então nós temos aqui blocos de várias categorias, como vocês podem ver, movimento, aparência, som. E eles são realmente blocos, eles têm essas pecinhas aqui como se pudessem se encaixar e eles podem. Então sempre que você ver esse formato, quer dizer que um bloco se encaixa no outro. Claro que nem sempre encaixar blocos assim aleatoriamente vai fazer algum sentido, vai dar algum resultado e vai realmente produzir algum projeto legal. E blocos como, por exemplo, esses, eles são blocos de início. Eles não se encaixam em cima de nada, como vocês podem observar. Nada, não podemos encaixá-los. Mas nós podemos encaixar coisas abaixo deles. Eles vão ser os blocos iniciais. Sempre que a gente for iniciar alguma coisa, a gente pode usar eles. E, novamente eu digo, colocar blocos aleatoriamente, assim como estou fazendo, não significa que vai dar algum resultado. Outra coisa muito interessante do Scratch são os blocos sensores. Como vocês podem ver, ele tem um formato diferente. Por que eles são assim? Porque eles também vão se encaixar em lugares diferentes. Então eles não vão se encaixar nesses blocos, não vão se encaixar nesses. Eles têm seu espaço próprio. Outros blocos que também têm um formato diferente são esses redondinhos aqui, que nós temos vários aqui em sensores, aqui em operadores, que eles também não vão se encaixar nesses lugares, né? Então onde que eles vão se encaixar? Eles vão se encaixar no lugar que tem o formato deles, né? Então nós podemos colocar aqui, nós podemos colocar assim. E uma coisa interessante do Scratch é que normalmente esses aqui que são hexágonos, eles se encaixam nos lugares redondos. Mas já esses redondos, eles não se encaixam nos lugares que são destinados para hexágonos. Então nós podemos ter isso em mente, sempre que você observar um bloco que tem um formato diferente, se perguntar se ele se encaixa em outro, como fica essa junção. Com isso em mente, vamos agora começar o nosso projeto de animar nossos personagens. Um dos primeiros passos para animar nossos personagens dá a impressão de movimento. Como por exemplo, nós temos aqui o nosso ator 1, que é o gato do Scratch, e ele está bem aqui. Mas, se vocês observarem bem, nós temos aqui a aba Fantasias. Ao clicar na aba Fantasias, nós abrimos as realmente fantasias dos personagens. Então aqui o Scratch Cat, ele tem duas fantasias, que são essas. E nós podemos usar isso para dar a sensação de movimento. Como vocês podem ver, essa ele está dando um passo, essa já está dando outro. Então como nós fazemos isso aqui no Scratch? O primeiro de tudo é colocar a bandeirinha quando a bandeirinha for clicada, colocar esse comando. E depois de colocar esse bloco, nós vamos aqui em controle e vamos pegar o bloco sempre. Eu já explico como esse código funciona, qual que é a lógica dele. Então, quando a bandeira for clicada, sempre. E agora em aparência, que vai mexer com a aparência do nosso personagem, próxima fantasia. Então, o que vai acontecer? Sempre que eu clicar a bandeirinha, quando eu clicar a bandeirinha, ele sempre vai estar indo para a fantasia seguinte dele. Nós vimos que ele tem duas, então ele vai para a segunda, depois para a primeira e da primeira para a segunda, continuamente. Vejamos como isso funciona. Então vocês podem ler que ele está andando rapidamente, né? Muito apressado. Para resolver isso, nós vamos usar o comando espere. Nós vamos aqui em controle e espere um segundo. Vejamos o que acontece. Agora ele já está muito lento, né? Então nós podemos alterar esse número que tem aqui conforme as nossas necessidades. Então vamos diminuir esse tempo, 0,1 segundos. Vejamos agora como fica. Agora está realmente parecendo que está correndo, né? Nós podemos colocar mais devagar para parecer que está andando, um pouco mais rápido para correr mais rápido, mas nós temos a sensação de movimento. Mas como nós fazemos para mover nossos personagens de verdade? Para mover nosso personagem de verdade aqui no Scratch, eu vou ensinar vocês a usar as coordenadas do plano cartesiano. Primeiramente, o que é o plano cartesiano? De forma resumida, o plano cartesiano é um sistema que nós usamos para dar localização de algum objeto
utilizando duas retas, que nós chamamos de x, para valores na horizontal, e y, para valores na vertical. Como vocês podem ver, essas retas são como réguas, elas têm seus valores marcados. Então, como nós podemos localizar objetos usando essas retas? Por convenção, nós sempre damos primeiro o valor de x e depois o valor de y. O ponto A, por exemplo. Quanto ao x, ele está na posição 3. E quanto ao y, ele está na posição 4. Então a posição do ponto A é x3, y4. Já a posição do B quanto ao x está no ponto 2. Já a posição quanto ao y é menos 3. Então a posição do ponto B é x2, y menos 3. Então, como nós usamos o plano cartesiano e fazemos essa movimentação aqui no Scratch? Nós vamos até movimento, nessa aba movimento, que tem os blocos de movimento. E o primeiro que você pode ver aqui vai para x e y. Então esse bloco ele é instantâneo. Assim que a gente ativar ele vai fazer o que nós pedimos instantaneamente, naquele mesmo momento. Então aqui o personagem está na posição x0, y0. Então, ao nós colocarmos ele em outro lugar, ele vai rapidamente para o lugar que nós selecionamos. O interessante desse bloco é que ele se altera aqui na aba. Então, nosso personagem realmente está em x0, y0, e nós só colocarmos aqui em x 182 e y 111, o bloco que nós pegamos já se alterou, né? Como eu disse, ele vai instantaneamente para esses lugares. Outra opção que nós temos, caso você não queira fazer com que ele vá instantaneamente para aquele lugar, é fazer ele deslizar até aquela posição. Então nós temos o bloco deslize por 1 segundo até x e y. E esse bloco ele também se altera, né, assim como o outro, a posição de x e y você coloca. E o que esse bloco faz? Ele vai fazer nosso personagem deslizar pelo cenário, ele vai caminhar lentamente, dependendo do segundo que a gente coloca aqui. Então, para ficar mais demonstrativo, eu vou colocar nosso personagem em outro lugar. O bloco já se alterou. Ele irá voltar para a sua posição inicial. E agora ele irá deslizar até o lugar que nós colocamos. E nós podemos alongar esse tempo ou diminuir esse tempo também. Então, eu coloquei aqui, deslize por 3 segundos até aquela posição. Vamos ver. Agora ele foi de uma forma bem mais lenta até aquele lugar que nós pedimos. Eu gosto de usar esses comandos aqui de x e de y quando nós vamos reiniciar o nosso código. Por exemplo, você quer fazer algum comando, algum jogo, alguma animação em que seu personagem se desloca pela tela, mas você quer que toda vez que você vá começar, ele esteja naquele mesmo lugar. Então é só usar isso aqui, né? Você coloca quando a bandeira for clicada, vai para x e y, e isso ele vai ficar na posição que você desejar. Então vamos supor que durante o jogo o nosso personagem se deslocou, ele andou bastante aqui pela tela, mas assim que nós clicarmos na bandeira, ele vai até lá. Outro comando que nós podemos usar aqui no Scratch, usando as coordenadas do plano cartesiano, são os blocos mude para x e mude para y. Então, como eu disse antes, nosso personagem está aqui na posição x0, y0, né? Depois que eu cliquei a bandeirinha, ele veio para a posição que nós colocamos. E nós poderemos alterar essas coordenadas individualmente. Esses blocos eles funcionam da mesma forma que o vá para, eles são de forma instantânea. Assim que nós acionamos ele vai para aquela posição. Um exemplo, nós podemos mudar nosso personagem de x0 para x100. Ele foi para lá instantaneamente. Agora podemos colocar também ele em y100. Mas e agora se você quiser fazer isso de uma forma mais lenta? Bom, nós vamos usar o bloco adicione a x e adicione a y. Então ele vai fazer isso de forma gradual. O outro bloco fazer de forma instantânea, no mesmo instante que clicávamos, ele ia para aquela posição. Mas esse aqui ele vai adicionando aos pouquinhos, conforme nós mandamos ele esperar, aguardar e conforme nós desejamos. Então sempre que nós clicamos, ele vai adicionar 10 a x ou então 10 a y. Isso é muito legal, pois agora nós vamos fazer o nosso personagem realmente se mexer como se estivesse realmente caminhando. Para isso eu vou pegar esse bloco aqui, adicione 10 a x e colocar aqui nesse comando. Então sempre ele vai esperar um pouquinho, vai mudar para a próxima fantasia e vai adicionar 10 a x como se realmente estivesse caminhando. Vamos ver como isso funciona. Agora o nosso personagem realmente caminha pelo cenário aproveitando a sua fantasia.
E sempre que nós clicamos a bandeirinha, como eu disse, por causa desse comando, ele vai voltar para a posição inicial e fazer novamente. Só para deixar claro, vocês também podem fazer o mesmo para Y, adicionar a Y, né? E ele vai funcionar da mesma forma, adicionando aos pouquinhos. Agora, uma coisa que torna a animação no Scratch muito interessante é a mudança de cenários. Aqui nosso personagem ele está num fundo branco, mas nós temos várias opções de cenários e eu vou ensinar agora como usar essas mudanças de cenário para fazer uma animação mais fluida, mais constante. Eu vou dar um exemplo, mas vocês podem fazer da forma que preferir. Usem sua criatividade e o céu é o limite. Então vamos lá, como nós podemos fazer essa mudança de cenários? Primeiramente, eu já deixei aqui alguns cenários adicionados. Nós temos alguns cenários aqui que eu adicionei. E para adicionar mais, nós podemos vir aqui nesse painel inferior direito e clicar nessa lupinha para selecionar um cenário já presente no Scratch. Eu gostei desse cenário aqui, deserto. E ao clicar nele, ele já é adicionado ali com o nosso ator ali no meio. Vou deixar aqui em branco, eu quero começar aqui nesse cenário. E agora nós vamos programar o nosso ator para ele poder fazer essa mudança de cenário. Como nós vamos fazer isso? Eu vou aproveitar quando a bandeira for clicada, que já está aqui, né, para ele não servir apenas para esse propósito. E agora eu vou em controle e escolho o bloco sempre. O comando que estiver ali dentro estiver sempre se repetindo. E agora nós vamos em movimento e eu quero pegar o bloco deslize por tantos segundos até tal posição. Mas antes de pegar esse bloco propriamente dito, eu vou arrastar o personagem aqui, pois eu quero que ele vá para essa posição e o bloco vai se alterar ali para mim. Vocês já vão entender por que isso. Então pronto, aqui o bloco já está alterado com a nossa atual posição do personagem. E agora novamente eu vou mudar a posição dele, que eu quero colocar ele aqui no canto. Novamente daqui a pouco vocês vão entender por quê. Pois eu quero que o bloco vá para aqui também se altere. E agora ele está com a atual posição do nosso personagem. E agora nós vamos em aparência. Aqui em aparência nós pegamos o bloco próximo cenário, que vai mudar para o cenário seguinte, é o que nós temos. Então, trazendo nosso personagem aqui no meio, vamos ver agora o funcionamento desse código. Então nosso gatinho está ali bem rápido, né? Devido ao tempo que eu coloquei aqui. Nós podemos colocar um tempo aqui para ficar mais coerente. E pronto, agora sim nosso gatinho já está andando entre os cenários. Por que eu coloquei ele naquela posição ali do canto? Como esse código funciona? Ele sempre vai deslizar, trocando de fantasia, né? Trocando sempre de fantasia, quando já colocamos aqui. Ele vai deslizar até aquela posição lá do cantinho. E assim que ele chegar até aquela posição, ele vai para a posição deste canto, como se ele estivesse realmente indo de um lugar para o outro, e ao mesmo tempo o cenário se altera, fazendo parecer realmente que ele está caminhando entre vários lugares. Então novamente o funcionamento. E caso vocês queiram que o cenário comece em algum cenário específico, nós podemos colocar esse bloco, mude para o cenário e escolher aqui o cenário que nós queremos. Então eu sempre quero que essa minha animação comece no cenário 1, aqui no cenário em branco, e eu coloco aqui junto desse, que aí sempre que eu iniciar o meu personagem vai para essa posição, para esse cenário, e então ele vai iniciar a sua animação. Isso é tudo, pessoal, espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido muito com essa oficina. Eu me despeço por aqui, mas eu peço que vocês vejam as outras oficinas gravadas pelos meus colegas e continuem a aprender mais sobre Scratch, sobre programação e sempre melhorando seus projetos. Tá? Tchau e até a próxima!